Olá, tudo bem? Eu sou Anderson Alves, da Prática Logística. Eu estou aqui no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para falar sobre padronização de processos logísticos. Bem, não há lugar melhor para se falar sobre padronização de processos dentro de aeroporto. Até porque, se alguns processos não forem executados de forma correta, há o risco de perda de vidas humanas. Bem, no aeroporto nós temos o quê? Passageiros que têm que embarcar e desembarcar, temos as bagagens que têm que acompanhar os passageiros até o destino final, temos aí as aeronaves que têm que fazer a manutenção preventiva, tem que ser designada, atribuída a um determinado voo, a um determinado aeroporto, e a tripulação que da mesma forma tem que ser atribuída a uma determinada aeronave, a um determinado voo, a um determinado aeroporto. E aí tem também que fazer a reserva em hotéis. Agora, quanto à sua empresa, talvez a sua empresa não tenha essa necessidade ou tenha essa situação do risco de perdas humanas, mas existe o risco de ter prejuízo, ter altos custos. Então, daí a necessidade de se ter controle dos processos, padronizar esses processos. Agora, quais processos poderiam ser feitos ou padronizados? Processo de compra, processo de recebimento, armazenagem, processo de contar de estoque, inventário, expedição, transportes. Então, se você for entender aí, claro que quando se envolve risco de vidas humanas, há se ter um controle bem mais fino, até porque nem se compara o prejuízo com a perda de vidas. Mas tem que ser trabalhado de forma que a empresa não possa ser prejudicada e possa afetar seus lucros. Eu já vivenciei os dois lados, temos de definição de processo e execução de processo. Quando eu estava definindo processo, eu tinha que ter bastante atenção em entender os objetivos da organização. Até porque eu tinha que criar meios, criar formas, criar procedimentos que atendessem os objetivos. Mas também eu não poderia me esquecer do pessoal da operação, que realmente quem iria executá-los. Até porque entender o perfil, quais as necessidades, as limitações, o conhecimento que eles têm para executar, poderia ser um impeditivo para mim implementar esses processos. Agora, quando eu estava executando, eu tive algumas dificuldades, principalmente para entender o porquê de alguns processos, até porque nem sempre a comunicação flui, porque tinha outra pessoa que definia o processo, ele fazia a análise que tinha que ter sido feita, e aí a comunicação talvez não flui de uma forma adequada, e aí quando chega para você executar, você às vezes não entende, e a empresa pode ter algum problema em termos de resistência da operação. Bem, só para exemplificar, vamos supor que o objetivo estratégico da empresa seja satisfação do cliente, algo bem normal. Claro que pode se desenvolver processos aí padronizados de forma que o pessoal de compra seja assertivo em definir quais produtos, quais as quantidades que vão ser necessárias para se atender à venda. Eu posso, para evitar justamente ruptura de estoque. Posso trabalhar também numa padronização de processo no inventário para que a contagem seja feita de forma correta, para que a contagem não seja errada. Ou seja, tudo isso aí pode fazer com que o pedido de venda não possa atender os critérios, as quantidades necessárias. Outro ponto aí, claro que divergências podem acontecer, mas isso por acaso você não conseguir atender o pedido de venda do cliente, então corre-se o risco de você ter que talvez comunicar o cliente, informá-lo, ter um alinhamento de expectativa, até para ele entender que você não tem aquela mercadoria, mas você está dando uma ciência a ele do problema que você está tendo. Agora, isso são problemas. A padronização de processo faz com que o processo passe a ser previsível. Então, o controle passa a ser mais tranquilo, porque você está sabendo o que está acontecendo com a operação devido a essa padronização. Agora, o processo tem que vir para contribuir, não prejudicar o atendimento dos resultados. É importante trabalhar nisso porque senão pode acontecer o fato da burocratização, que é trazer um distanciamento entre a empresa e o cliente, ou entre os departamentos da empresa. E isso é muito prejudicial, perde-se tempo, perde-se dinheiro e, claro, tem insatisfação dos clientes. Pensando nisso, eu tenho 8 dicas, 8 passos para te passar que possam te ajudar nesse processo de definição de processo e implementação. O primeiro deles é fazer reunião periódica. Define uma equipe onde vai participar dessa reunião e defina-se um processo, uma atividade, um setor onde vai ser padronizado o processo. Sugiro que seja um setor crítico, porque os resultados vão ser mais substanciais. Definido o setor, o segundo passo é definir quem vai ser o time, quem vai ser a equipe que vai ser responsável pela padronização nesse setor. O próximo passo seria colocar esse time para trabalhar, ir lá, cair para dentro, analisar o processo, analisar a situação. Às vezes tem uma pessoa que faz de um jeito, outra pessoa faz de outro jeito, entender o que cada um faz, que possa facilitar para alcançar os objetivos da organização. O quarto passo é muito importante porque
é importante você definir alternativas, alternativa 1, 2, 3 e 4. E no quarto passo, você terá condições de simular. Dentro dessa área que você está analisando, destaque um pequeno grupo, 1 ou 2 pessoas, pega um processo e simule. Faça com que essas alternativas que você fez sejam executadas para você traga elementos substanciais de forma que possa dar sustentação em alguma argumentação, por que aquele processo é importante, o que pode contribuir, qual o possível resultado que ele possa trazer para a empresa. Agora, definir 1, 2, 3, 4. Então, escolha um, leve para a diretoria, apresente, defenda e, claro, você só vai seguir para os demais processos se a diretoria aprovar ou a gestão aprovar. Caso contrário, você tem que refazer toda a sua análise. De fato, aprovada essa proposta de padronização de processo, você tem que documentá-la de forma clara e objetiva para quem for ler entenda de como tem que ser feito da forma mais assertiva possível. O passo seguinte seria o quê? Seria capacitar e treinar esse pessoal aí. Pode ser tanto na sala de aula, pode ser no posto de trabalho. O fato o pessoal tem que estar ciente do que tem que ser feito, como tem que ser feito e por quê. Qual que é a importância, qual que é a relevância, o que a empresa ganha com aquilo, o que ele ganha com isso. Bem, feito tudo isso, aprovado, documentado, treinado, o processo seguinte é fazer com que o pessoal execute. Marque um dia de baixa demanda, um dia mais tranquilo, porque até o pessoal se adaptar, pode ter alguns ajustes finos no processo, então se tiver algum problema, como a demanda é baixa, tem tempo de recuperar os resultados da operação. Então, faça isso. Coloque o pessoal para executar e o último passo aí, monitore, veja como é que o pessoal está executando. É normal que nos primeiros dias o pessoal tenha uma certa dificuldade, até para encaixar, o pessoal memorizar como é que o processo tem que ser realizado. Dependendo de algumas semanas, às vezes alguns meses, você já consegue ter resultados, alguns elementos bem substanciais ou mais concretos, para você comprovar que essa padronização foi benéfica ou não. Claro que ajustes podem ser feitos. O importante é você levantar essas informações de forma que possa repassar a direção para justificar a aplicação desse processo e mostrar o antes e o depois. Isso com certeza você vai conseguir mostrar resultado, mostrar o seu valor, o que você fez aí com a operação da empresa. Ok? Espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Espero que você acesse o site pratilogistica.com.br para ter mais acesso à informação, mais dados lá sobre a operação logística. Ok? Um abraço, até mais.